Pessoal, vamos começando o painel aqui, painel de encerramento da conferência. Estou super feliz de apresentar esse painel sobre o sistema penitenciário, que é um tema tão importante e urgente para o Brasil, muitas vezes deixado de lado. Eu vou passar aqui a palavra para a Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma referência em segurança pública, em toda essa área relacionada ao sistema de justiça criminal também no Brasil, e vou deixar ela fazer a apresentação e condução do painel. Estou super feliz por ela estar aqui, por estar topando, é uma referência minha, pessoal, também, então sou super fã. Obrigada, Samira. Obrigada, Isabela. Muito amor. Gente, por favor, nossos painelistas, venham para cá, sem formalidades. A gente combinou, gente, último painel, final de semana ótimo, todo mundo aqui nessa discussão incrível. Então, vai ser um bate-papo. Por favor, fique à vontade. A gente tem um microfone, mas vai sendo compartilhado, vai passando para o lado. Acho que esse painel aqui traz um tema extremamente relevante hoje para o Estado brasileiro, com uma mesa que, enfim, praticamente dispensa apresentações, mas vamos lá, né? A gente tem aqui a Dora Cavalcante, que é advogada criminalista, ex-presidente conselheira nata de DDD e fundadora do Innocence Project no Brasil. O Daniel Sarmento, que é advogado, professor de Direito Constitucional na UERJ e o advogado da DPF 347, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário no Brasil. E o Emerson, que é o diretor do Reflexões da Liberdade e membro do Conselho Penitenciário de São Paulo. O Emerson também é egresso do sistema penitenciário, ficou preso entre 2008 e 2012. Então, eu acho que eu poderia aqui ficar falando de números. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública vive produzindo esses levantamentos e diagnósticos sobre o contexto da criminalidade, da violência e da insegurança no Brasil. Mas eu acho que, a esta altura, e depois desses 2 dias de debate, todo mundo tem clareza de onde é que a gente está e qual que é o lugar que a gente ocupa, né, nesse cenário que é devastador. Então, eu queria aqui começar mesmo a nossa conversa com uma fala do Emerson, porque eu acho que uma fala de alguém que passou pelo cárcere e que refez a vida num país em que a pena não tem a função ressocializadora que prevê a Constituição e que, enfim, e que tem tantas mazelas, eu acho que, enfim, é até uma homenagem, Emerson, começar com você e ouvir um pouco da sua história e do trabalho incrível que você está fazendo no Reflexões da Liberdade. Muito boa tarde para todos, muito obrigado, Samira. Prazer imenso aqui estar do lado de pessoas que eu admiro. Agradeço muito o convite para estar aqui com cada um de vocês. Como foi apresentado, eu sou o Emerson, hoje eu sou psicólogo, sou membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Criei o Reflexões da Liberdade, que eu tenho chamado de um lugar de inovação para o sistema penitenciário, porque se fala muito de inovação em vários setores, mas pouco se fala de inovação no sistema penitenciário. Então, eu vou falar de algumas ideias que a gente tem de inovação para o sistema penitenciário a partir do trabalho que eu venho desenvolvendo com essa temática. O começo da minha vida, com 8 anos, eu comecei a trabalhar já. De porta em porta eu vendia verduras, couve, alface, de porta em porta no bairro onde eu morava. Meu pai era um alcoólatra, não contribuía fortemente com a família e tal. E toda aquela história de pessoa que veio de uma periferia bastante violenta. Em Buenos das Artes, onde eu cresci, foi, em 2001, o lugar mais violento do Brasil. Na taxa dos homicídios a nível do Estado de São Paulo, a taxa de homicídio era 27 pessoas a cada 100 mil habitantes, e em Embu eram 84 pessoas que morriam naquele lugar. Eu vi pessoas morrerem em todas as 20 ruas do bairro. Eu cresci vendo isso acontecer. Comecei trabalhando com 8 anos de idade, dos 8 até os 16 anos eu trabalhei duro, cheguei a trabalhar, com 14 anos eu já tinha meu primeiro registro em carteira, trabalhando de garçom, e trabalhei 10 horas por dia para ganhar R$600, e 3 pessoas, isso eu trabalhando de garçom, dos 14 aos 16, 4 pessoas sentavam numa mesa sob o meu atendimento, e elas gastavam R$500, R$600 de 1h30, eu tinha que ficar o mês inteiro para ganhar R$600. Aquilo não me soava muito bem, porque eu realmente queria acessar, eu queria viver, eu queria desenvolver a minha vida. Eu sempre desejei ser alguém melhor na vida, mas numa fase da minha vida eu acreditei que ser alguém melhor era ter mais dinheiro. Quem tinha mais dinheiro ao meu redor eram as pessoas que estavam no crime, no tráfico, vendendo droga, fazendo roubo. Essas eram as minhas referências quando eu era criança, adolescente, jovem.
Apesar de tudo isso, com 16 anos eu peguei R$300 no meu pagamento, comprei 50 gramas de cocaína, porque isso era frequente, sabia quem eram as pessoas e fui vender na festa. E aquela aventura, num sábado e num domingo, me trouxe mais dinheiro do que um mês inteiro trabalhando. Jovem, acreditando que tudo era o dinheiro, aquilo para mim estava certo. Eu conseguia trazer comida para dentro de casa, conseguia ajudar, conseguia comprar a roupa do meu tamanho, e aquilo era meio que natural. 16 e 17 foi uma aventura, 18 e 19 já não era mais uma aventura, com 19 eu fui para a prisão no crime de tráfico e associação. E dentro da prisão, aquilo que eu não reconhecia que era possível trabalhar para viver um progresso, depois de 1 ano e 6 meses dentro da prisão, eu enxergando outras vidas que nunca tinham tido experiência de trabalho, que não tinham uma família, que tinham menos do que eu não enxergava que tinha, sabe? Eu comecei a enxergar aquelas histórias e vendo que as pessoas entravam e saíam do sistema prisional, eu falei, eu não posso entregar minha vida para o crime. Então, depois de 1 ano e 6 meses, eu comecei a ler os livros de psicologia dentro da penitenciária onde eu estava. Eu li mais de 150 livros de psicologia e o único desejo era, literalmente, sair da prisão e entrar no curso de psicologia. Assim eu fiz, saí em 2012, fui para a faculdade, me formei em psicólogo, me tornei membro do Conselho Penitenciário, me formei em 2017, sou membro do Conselho Penitenciário lá no estado de São Paulo. Desde 2015, nós voltamos dentro de unidades prisionais para repensar, junto com as pessoas que estão dentro daquele lugar, como que elas podem se tornar pessoas ativas para a construção da vida delas a partir de toda a insuficiência do Estado que elas viveram durante a vida toda antes da prisão. Então, por exemplo, depois dessa jornada, até criar o Reflexões da Liberdade, aí o Reflexões da Liberdade dissemina a cultura de paz e desenvolve competências socioemocionais em escolas, empresas e prisões, a gente criou alguns projetos e um deles é o RH do Egresso. Eu tive vários desafios na minha vida, como, por exemplo, um deles foi ter um convite do BID para vir em 2019, num evento aqui em Washington, e eu não pude vir porque eu ainda estava enrolado com as questões de passaporte e visto. Durante um bom tempo, já na faculdade, eu não pude ter o meu título de eleitor, porque para ter o título de eleitor, tinha que pagar uma multa e era, no meu caso, R$17 mil. E quando eu digo no meu caso, é porque isso é extremamente frequente para as pessoas que saem do sistema prisional. Elas, além de ter cumprido a pena privativa de liberdade, elas precisam pagar uma pena de multa e que quase que rotineiramente é milhares de reais. E nós, do Reflexões da Liberdade, estamos com esse projeto chamado RH do Egresso, nós temos o apoio do pessoal da Pórticos, né, que apoiam a nossa organização, nos permite evoluir com o nosso trabalho seguramente. Nós estamos testificando no dia a dia do trabalho que o egresso sozinho ele não consegue restituir a sua cidadania. Eu faço os testes no site do TRE, eu faço o teste na dívida ativa da União, eu faço o teste no TJSP para consultar os dados dos egressos, porque os nossos advogados eles nos pedem uma lista de documentos para fundamentar o pedido de restituição da cidadania e estes dados não nos é permitido. Então, já tem um desafio que até conversei ontem com o senhor ministro, que é acesso aos dados das pessoas que têm nos procurado para restituir a sua cidadania. Nós estamos formalmente fundado juridicamente, fazendo convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e trabalhando mesmo nessa temática. Assim, o RH do egresso é só a parte inicial, que é justamente a parte de documentação dessas pessoas. Em São Paulo tem algumas outras organizações que eu admiro e reconheço o trabalho importante que eles fazem no que diz respeito à empregabilidade dessas pessoas. Mas antes da empregabilidade precisa ter os documentos. Eu tenho algumas ideias que já está dentro do planejamento estratégico, está dentro da planilha orçamentária, pronto para realmente ter pessoas e apoiadores para que isso seja implementado, como, por exemplo, como mencionei inicialmente, questões de inovação dentro do sistema prisional. Existe um projeto da nossa parte que é o Justiça Climática, eu falo e já passo, que é justamente capacitar as pessoas dentro do sistema prisional para que elas aprendam a instalar placas de energia solar e fazer automação elétrica e também aprender a linguagem dos códigos de programação. Então, o código de programação é o Código da Liberdade. O Justiça Climática é justamente esse projeto que dá a capacitação para essas pessoas em cumprimento de pena, para que quando elas saiam, elas sejam, então, empregadas nessa linha que é de bastante progresso. Então, assim,
A gente tem um time altamente competente que está pensando em inovação dentro do sistema prisional. Esse tema do sistema prisional eu vivi, então é um projeto, é um propósito que eu entreguei a minha vida para trabalhar. Tenho aprendido com dezenas de pessoas, a gente tem pessoas de muita influência dentro do nosso conselho consultivo, conselho fiscal, e que eu me coloquei mesmo para cooperar, para ajudar. Queremos ser amigos da corte na temática de justiça, na temática da pena de multa, que é um problema que nós estamos identificando que é muito frequente, e essa é a minha vida. Resumo, assim, se eu fosse resumir, ó, eu cresci trabalhando, trabalhei até os 16, não vi muita vantagem no trabalho, fui para o crime, cumpri 5 anos de prisão, saí da prisão e me tornei psicólogo, membro do Conselho Penitenciário, e eu sou muito grato por estar aqui compartilhando isso com vocês, porque é muito simbólico. Não sei se em algum momento desses 8 anos de Brasil Conference teve alguém que viveu no sistema prisional e esteve sentado nessa cadeira. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu sou especial, estou dizendo que todas as pessoas que estão dentro do sistema prisional, se tiverem oportunidade, elas podem ocupar lugares tão importantes como esse ou outros lugares. Eu estou aqui porque eu tive pessoas que estenderam a mão para mim com oportunidade. E dentro do Reflexões da Liberdade, a chamada inicial é: a oportunidade é a esperança da mudança. Se não tiver oportunidade, o crime ele retroalimenta, e a gente sabe, nas últimas décadas, vai para a prisão, sai da prisão, volta para a prisão. E eu acho que a gente merece evoluir na nossa jornada civilizatória para, literalmente, ter esse potencial das pessoas que estão cumprindo pena em favor do progresso, principalmente dos lugares de onde elas saem. Então, eu agradeço a oportunidade. Bom, eu vou passar para o Daniel Sarmento, mas eu acho que, enfim, a fala do Emerson, ela é super emocionante, mas a gente sabe que você é a exceção, né, Emerson? E aí eu queria, então, convidar o Daniel para falar, e lembrando um pouco, enfim, contextualizando um pouco esse lugar e o que o Emerson traz, que é, em 2015, o STF, a Suprema Corte, reconheceu, né, na primeira etapa do julgamento da DPF 347, o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, e o Daniel Sarmento tem tudo a ver com isso. Eu queria que você falasse um pouco, não só sobre essa ação, mas sobre os desafios que a gente tem com o sistema no Brasil, e por que esse modelo não vem cumprindo a sua função, e como isso, de algum modo, alimenta essa crise do sistema de justiça, da segurança pública. A gente teve uma mesa sobre segurança pública há algumas horas, em que a gente falava, por exemplo, do crime organizado. O crime organizado no Brasil, ele tem base prisional. Todas as facções criminosas são de base prisional. Então, de algum modo, com esse modelo de encarceramento em massa e essa máquina de moer gente que a gente produz, a gente está, né, aumentando o problema e não reduzindo. Então, a palavra está com você. Obrigado, gente. Boa noite. Um prazer, uma honra estar aqui. Agradeço aos organizadores da Brasil Conference, na pessoa do Pedro Dionísio, aqui, que me formulou o convite. Prazer dividir a mesa com a Samira, com o Emerson, com essa fala tão bonita, com a Dora. Saúdo aqui a todos os que nos assistem nessa hora, na pessoa do ministro Barroso, né, exemplo de intelectual público, de magistrado. Enfim, o Nelson Mandela dizia que uma nação pode ser julgada pela forma com que ela trata os seus presos. Você não avalia uma nação pela maneira como trata aqueles que estão mais em cima, mas mais embaixo, né? E, segundo esse indicador, o Brasil realmente vai muito mal, vai pessimamente, né? Em 1990, quer dizer, um pouquinho depois da promulgação da Constituição de 88, o Brasil tinha 90 mil presos. O Brasil chegou a ter 755 mil presos. O número reduziu um pouco, com solturas no contexto da pandemia, né, mas é de mais de 700 mil presos, o que implica um aumento de cerca de 800% da população carcerária ao longo de 30 anos, basicamente, né? E se a gente pensar, o que isso implica? Então, em primeiro lugar, e, na minha opinião, talvez o mais sério, uma violação maciça e massiva de muitos direitos, porque a gente sabe das condições do encarceramento no Brasil, né? São
prisões superlotadas, com celas imundas, sem nenhuma condição de salubridade. O estado mais rico do Brasil, o estado de São Paulo, recentemente a Defensoria Pública noticiou que 86% dos presídios racionavam água. Né? Recentemente, um episódio no estado de Rondônia, em que se descobriu que os presos estavam vivendo de cueca permanentemente, porque a temperatura nas celas beirava os 50 graus. Então, essa é a situação, né? O domínio, enfim, de facções criminosas, tortura ou por parte do Estado ou por parte de outros criminosos, generalizada, comida estragada, infecções, quer dizer, a chance de se contrair AIDS é 2,5 vezes maior no presídio, é dezenas de vezes maior se a gente pensar em tuberculose. Tem uma epidemia de tuberculose nos presídios, ou seja, uma violação gravíssima, massiva, terrível de direitos humanos. Eu lembrei, né, quando a gente foi discutir esse caso pela primeira vez no Supremo, aquela frase que está na Divina Comédia do Dante, na entrada do inferno. Abandonai toda esperança, vós que entrais. Porque não tem... O Emerson é fora da curva, é um caso excepcional de alguém que não só se recuperou, mas está dando uma contribuição enorme para a sociedade. Mas qual o percentual de pessoas que isso acontece? A ressocialização é uma ilusão, né? Aquela que deveria ser, teoricamente, uma das funções da pena, ela não existe. Os índices, não tem dados sobre isso, mas os índices de reincidência no Brasil, todo mundo sabe que são altíssimos, e as pessoas, em geral, voltam mais perigosas. E aí a segunda dimensão, né, eu falei de violação de direitos humanos, segurança pública, quer dizer, a gente aumentou em 8 vezes a população carcerária, a quantidade de crimes diminuiu? Não. O Brasil se tornou mais violento. Então, isso é uma prova empírica de que essa tese do hiperencarceramento é, em boa parte, enxugar gelo. É esse ambiente, como disse a Samira, das prisões, especialmente das prisões superlotadas, em que vicejam as organizações criminosas, em que elas são criadas e nas quais elas obtêm mão de obra barata e fácil para sair dali e depois cometer crimes mais graves e mais perigosos. Então, da perspectiva de segurança pública, também é uma tragédia esse modelo. E ainda a gente pode agregar uma terceira perspectiva, que é das finanças públicas. O custo, segundo dados do CNJ, de um preso por ano é de R$25 mil, e da criação de uma vaga, os números oscilam entre R$50 e R$80 mil. E a gente tem um déficit de... Também aqui tem oscilações, porque a gente não tem boas estatísticas, mas que vão de 250 mil a 300 mil vagas. Então, a gente está falando de mais de 10 bilhões a mais por ano, né? E num processo em que a tendência é ir encarcerando mais e mais, que não diminui. Né? Por exemplo, em 2019, foi aprovada uma lei, que é o pacote anticrime, que tem um potencial de aumentar a população carcerária enorme. A pena mais alta do Brasil é 30 anos, passou para 40. Você criou regras que dificultaram a progressão de regime, que dificultaram o livramento condicional. Né? Então, é uma situação muito grave que, por um lado, não mobiliza os poderes políticos majoritários, porque se tem um grupo social impopular, são os presos. Ninguém consegue se eleger com discurso de promoção de direitos humanos dos presos, não só porque presos não votam, alguns não votam porque a Constituição exclui, outros não votam porque o seu direito é violado, porque o preso que está provisoriamente detido tem o direito fundamental a votar. Né? Mas o fato é que o preso não vota e ninguém consegue se eleger. Então, os poderes políticos não têm estímulo. Já não tinham no passado. Né? Essa ação foi ajuizada em 2015. Né? O que dirá agora, em que tem um presidente da República que explicitamente adota a tese do bandido bom é bandido morto, que no âmbito da pandemia ele chegou a dizer que se nós tivéssemos sorte, a pandemia ia matar uma boa parte da população carcerária. Né? Disse isso publicamente, não esconde isso. Então, poderes políticos, um problema, mas a gente também tem um problema grave no poder judiciário. Né? Os juízes, com muita frequência, prendem
sem levar em consideração as condições do sistema carcerário, ignoram. A lei de execução penal prevê ali uma série de possibilidades, obrigatoriedade de inspeções, etc., etc., e não acontece. A gente tem uma cultura do encarceramento que, inclusive, quando, por vezes, o legislador quer promover medidas de desencarceramento, né, por exemplo, tenta priorizar as medidas alternativas, né, tenta tornar excepcional a prisão provisória, com muita frequência não cola. Isso sem falar de tribunais que explicitamente descumprem, às vezes, orientações mais liberais de tribunais superiores. O lugar em que tem mais preso no Brasil é no estado de São Paulo, e o Tribunal de Justiça de São Paulo sistematicamente descumpre jurisprudência vinculante do Supremo e do STJ, coisas que estão sumuladas e tal, e as pessoas vão ficando presas, vão ficando na cadeia. Então, é uma situação de desespero que foi o que nos levou a provocar o Supremo Tribunal Federal na sua qualidade de guardião da Constituição. A gente trouxe uma categoria que é do estado de coisas inconstitucional, que é uma categoria, né, que tem a ver com esse diálogo sul-sul no direito constitucional, porque ela foi importada do direito constitucional colombiano. É quando você tem uma situação muito grave que se liga a ações e omissões de vários poderes do Estado, e você não vai pedir uma providência específica, mas isso envolve, às vezes, múltiplas providências e formulação de planos. E aí, muito rapidamente, algumas ideias para o que a gente pode fazer para reverter isso, né? Então, eu não vou falar aqui de plano, né, que eu acho que é fundamental que exista um plano, e eu acho que hoje quem tem mais condições de elaborar esse plano é um órgão do Conselho Nacional de Justiça, que é o DMF, que é um órgão que tem expertise para isso, e até por se situar no judiciário, tem condições de fazer essa avaliação, não está sujeito, né, àquelas intempéries da política majoritária, né? Agora, para além disso, duas outras medidas e duas outras ideias muito rapidamente. Então, duas outras medidas. Quem vai para o hospital tem hoje sistemas de regulação de leito, de vaga, né? Então, isso pode ser levado para o sistema prisional e já há decisões do Supremo sobre isso em relação à internação de crianças e adolescentes, em relação à progressão de regime. Então, se uma pessoa é presa, tem que ter a vaga. Se não tiver a vaga, né, se deve soltar quem está mais tempo ali e que tem menor periculosidade, não está envolvido, às vezes, em crimes violentos, né? Isso é algo possível. Segundo ponto, uma ideia que já foi, inclusive, adotada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem um voto muito bonito do ministro Barroso, que, infelizmente, não prevaleceu, em que esse assunto era discutido em relação à reparação civil de danos, que é a ideia de você pensar em termos de compensações punitivas. E aqui eu vou dar um exemplo muito singelo. Enfim, sobretudo, acho que o público aqui é jovem, mas quem talvez tiver filho entenda melhor, né? Você diz para o seu filho, olha, você está de castigo uma semana sem jogar videogame. É uma semana. Agora, se você agrega naquele castigo, não é só jogar videogame, você não pode mexer no seu celular, você não pode falar com seus amigos, você não pode ligar a televisão. Então, aquela mesma pena não pode ser uma semana. É que quando a legislação prevê o tempo de pena, ela parte de uma premissa, que a pena vai ser cumprida em determinadas condições, que são aquelas ditadas pela Lei de Execução Penal. Então, quando a pena se torna mais aflitiva, quando o grau de restrição de direitos é maior, o tamanho da pena tem que ser reduzido, e isso tem que ser considerado não só para fins do próprio cumprimento de pena, gerando, eventualmente, o cumprimento antecipado de pena, como para cálculo de outros benefícios na esfera penal. A Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que isso fosse adotado no Brasil, num caso específico, que envolve um presídio no Rio, Instituto Plácido de Sá Carvalho, né? Mas eu acho que a ideia é essa e que ela pode ser generalizada. Muito rapidamente, duas outras ideias. Hoje, na Lei de Liberdades Econômicas, tem a previsão de que, se você vai regular alguma coisa, você tem que ter um prévio estudo de impacto daquela norma, para avaliar, né, quais são os efeitos, para você não atirar no escuro. E todo mundo, né, a comunidade, os publicistas, aplaudiu, falou, olha, é muito importante, né,
tem até uma frase que é sempre recordada lá do grande ministro Vitor Nunes Leal, que dizia, né, que legislar é como acomodar explosivos. Se você faz uma besteira, pode dar muito errado. Ora, se a gente faz isso com liberdades econômicas, com dinheiro, com bolso, o que dirá com a liberdade de ir e vir das pessoas, o que dirá com a dignidade das pessoas. E, no entanto, a tradição no direito brasileiro é de legislar ignorando os efeitos concretos das medidas. Por exemplo, se aprovou esse pacote anticrime, que tem impactos tremendos em direitos fundamentais, tem impactos tremendos na segurança pública e tem impactos tremendos, inclusive, no gasto público, no momento em que, né, as contas estão apertadas. Não teve nenhum estudo prévio. E a gente até poderia dizer, né, eu acho que a pior coisa que aconteceu no país nas últimas décadas é o atual governo, que isso é um problema do atual governo, mas não é, essa é a tradição brasileira. Tradição brasileira de você legislar, né, incorrendo num certo populismo penal para agradar a galera, sem medir as consequências disso. Inclusive porque se a sociedade tivesse noção dessas consequências, por vezes não ia desejar que aquela medida, enfim, que aumenta uma pena ou que endurece o cumprimento de um regime penal, fosse efetivamente adotada. E, em último lugar, já devo ter estourado meu tempo, a gente tem que rever, né, é fundamental rever a legislação sobre entorpecentes no Brasil. Né? Isso é algo que comprovadamente deu muito errado. A guerra às drogas, o que ela gerou? Né? Ela gerou domínio territorial de traficantes, com muito sacrifício para a vida de quem vive lá. Ela gerou prisões lotadas, sobretudo de jovens negros, pobres e de mulheres. Hoje, quase 2/3 das mulheres que estão presas são por tráfico de entorpecente. Ela gerou um viés terrível, porque a lei prevê que você vai levar em consideração uma série de elementos, etc., para diferenciar o tráfico em que a pessoa vai presa do uso em que a pessoa não vai, e aí se é branco, universitário, é uso, se é negro e pobre, é tráfico. E aí você tem um monte de pequenos traficantes que estão lotando as prisões e saem de lá muito mais perigosos, frequentemente recrutados pelo crime. Então, isso tem que ser revisto. Eu lembro de uma frase que o ministro Barroso usou, que para mim foi muito impressionante, em que ele comparava o tratamento que foi dado no Brasil ao cigarro e o tratamento dado às drogas. Então, o tratamento dado ao cigarro, né? A geração dos meus pais, né? Minha mãe está com... Meu pai já faleceu, minha mãe está com 76 anos. Todo mundo fumava. Todo mundo fumava. Hoje, eu vejo lá meus alunos, na UERJ ninguém fuma. Isso não foi proibido, mas teve campanha contra, mostrando que faz mal à saúde, medidas tributárias, etc. e tal. A gente está encarcerando muita gente, em geral, pobres, negros, muitas mulheres. A gente está fortalecendo o poder do narcotráfico e não está diminuindo em nada o consumo de entorpecente. E eu não estou nem aqui entrando nos argumentos de autonomia, para ficar só com esses impactos. Então, é muito urgente que a gente também reveja essa política de drogas, que é uma das dimensões do racismo estrutural, que várias vezes eu assisti aqui ao longo desse evento, assisti, por exemplo, da Adriana aqui falando lindamente ontem, é um dos grandes problemas do Brasil e um dos aspectos em que esse problema se evidencia de maneira mais gritante é exatamente na questão do tratamento dado aos entorpecentes no Brasil. Mas eu acho assim, que é muito legal que a gente lute para mudar isso, porque é possível a mudança. Né? É possível a mudança. Temos uma ação em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Agora, além do papel do Supremo, né, de guardião da Constituição, de garantidor dos direitos fundamentais, sobretudo dos grupos mais vulneráveis, é importante que formadores de opinião, como vocês são ou serão, tenham essa percepção, que não adianta querer resolver os problemas do mundo dizendo, vou aumentar a pena, vou botar todo mundo na cadeia, porque não resolve. Você agrava violações de direitos humanos, você não resolve o problema da segurança pública e você gera gasto público. Muito obrigado.
Obrigada, Daniel. Queria fazer 2 complementos aqui para passar para antes de passar para a Dora. O primeiro que você falou do custo, né? Tem um estudo do Tribunal de Contas da União, tem uns 2 anos que foi feito, que estimou em 95 bilhões o valor necessário para a gente dar conta do tamanho do déficit do sistema prisional, e que seria ao longo de 18 anos. Ou seja, se a gente vai construir vaga para todo mundo, dada a situação naquele momento, que era em 2019, ou seja, né, o número de pessoas encarceradas já cresceu desde então, seria necessário 95 bilhões. Então, né, do ponto de vista financeiro, você tem aí uma questão que a conta não fecha. Mas falando um pouco, para remeter essa discussão da política de drogas, e, enfim, para quem não está muito familiarizado com essa discussão ou não acompanha muito o tema, acho que fica uma pergunta, né? Bom, vocês estavam numa mesa anterior falando de crime de violência, né, do Brasil é um dos países que mais mata no mundo, e vocês estão falando aqui que a gente prende muito e que, né, é um problema as leis penais. Acho que tem uma questão do nosso modelo de segurança pública e justiça criminal que precisa ser endereçado, e aí eu quero provocar um pouco a Dora a pensar sobre isso, que tem a ver com a fragilidade do modelo de investigação aí dessa política criminal. Então, muitas dessas prisões a que o Daniel se referia são prisões em flagrante, que são feitas pela polícia militar, que faz o policiamento ostensivo, numa lógica muito da produtividade, né? Aquela lógica de vamos gerir as instituições públicas que nem empresas, então a gente cria essas metas de produtividade, e as metas a gente mede como? Como é que a gente vai ver a produtividade da polícia? Número de apreensões, então quanto que se apreende de droga, número de prisões, e acabam sendo esses os indicadores que, inclusive, vão determinar bônus e tudo mais. E aí a gente tem um problemão, né? Porque a gente não está avaliando a qualidade da política, a gente não está avaliando a satisfação do público atendido numa delegacia de polícia ou por um policial militar quando você liga no 190, e você produz essas excrescências que, em grande medida, é o que a gente tem. Uma polícia militar que faz muita prisão em flagrante e que acaba determinando aí o perfil de quem vai para o cárcere, e uma polícia civil que vem, né, há décadas sendo, enfim, objeto de desconstrução. Então, a fragilidade da capacidade institucional e de investigar das polícias civis no Brasil é absurda. Então, se nós somos um dos países que mais matam, com mais de 50 mil assassinatos por ano, também temos uma das maiores, né, das piores taxas de elucidação de crimes violentos. Então, o último dado do qual a gente tem registro, que o Fórum Brasileiro de Segurança produziu, é que 25% dos crimes contra a vida são elucidados. E aí os 25%, que é a média, ou seja, né, são casos em que a Polícia Civil descobriu a autoria e o Ministério Público ofereceu uma denúncia. É disso que a gente está falando. Não basta a polícia dizer, olha, foi fulano que matou. Né? Ela produziu evidências, concluiu o inquérito e o Ministério Público ofereceu uma denúncia. Bom, se essa taxa ela parece ruim, no Rio de Janeiro, no mesmo ano que a gente fez essa pesquisa, ela era de 8%. Então, se o quadro dos 25% já era ruim, em alguns estados isso é ainda mais grave. Então, a gente não consegue investigar, a gente não pune quem precisa ser punido por crimes graves, e a gente acaba encarcerando nessa lógica, né, do pequeno criminoso, do dependente químico, e, muitas vezes, né, em prisão em meio fechado. Então, Dora, enfim, você tem um trabalho muito importante à frente de DDD, toda a sua carreira, mas você também trouxe para o Brasil o Innocence Project, que eu acho que tem muita relação com esse modelo de segurança pública pautado, né? O reconhecimento na delegacia, por foto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Obrigada, Samira. Obrigada a todos vocês pelo convite para estar aqui. Agradeço, na pessoa da Isabela, o convite da Brasil Conference, e parabenizo os organizadores por terem te convidado, Emerson, porque acho que, para a gente estar aqui hoje falando, né, o tema era instigar. Como é que a gente instiga? Como é que a gente pensa sobre novas perspectivas? A crueldade do sistema de justiça criminal, do sistema penitenciário em especial. Eu vou, Daniel, me aproveitar. Eu tinha 4 folhinhas nesse caderninho, 2 eu cortei, porque eu não tenho nada, mas assim, nenhuma palavra, né, para discordar. Muitas vezes a gente fica num diálogo de pessoas que já concordam. Então, eu admiro o trabalho do Daniel, ele traz dados, mas são dados, né, que eu teria posto aqui na minha listinha. E
Então, vou pular, para não ser repetitiva, e vou tentar, Samira, respondendo a sua provocação, contar que eu cheguei atrasada ontem à conferência, eu perdi a primeira etapa, porque eu estava no encontro dos Innocence Projects norte-americanos. Para quem não sabe, né, o Innocence, ou o Projeto Inocência, como a gente tenta usar no Brasil, embora seja uma marca registrada, enfim, é uma entidade, né, várias, 68 fazem parte da Network, mais 22 da Rede Inocente, projetos voltados a examinar a questão do erro judiciário, compreender as principais causas do erro judiciário, mas a partir dos casos em que se consegue reverter a condenação de um inocente, pensar num sistema de justiça criminal mais humano, mais ponderado, né, mais eficiente e mais garantidor de direitos da pessoa humana para todos, para aqueles que cometeram crimes também, inclusive. E ouvindo você sentada do seu lado, querendo te ouvir, né, eu penso que se eu tivesse alguma coisa para contar dos 2 dias em que eu fiquei reunida lá no Arizona, 35 graus na sombra, eu diria que foi uma fala. Vocês são muito jovens, então eu vou fazer uma dica do passado. Daniel me ajuda no filme Dead Man Walking, né? Últimos Passos de um Homem. Sean Penn, Susan Sarandon, ganhou o Oscar interpretando o papel, ministro Barroso, da freira, irmã Ellen, que estava presente na conferência do alto dos 82 anos. É uma injeção de ânimo para a gente continuar pensando. Ela, enfim, tem um papel muito especial na luta contra a pena de morte aqui nos Estados Unidos. E ela dizia o seguinte, ela chamou de um ditado latino-americano, que uma das piores verdades sobre o sistema de justiça criminal é o seguinte: o que os olhos não veem, o coração não sente. E eu tenho para mim realmente que talvez a forma da gente lidar, e aqui nos Estados Unidos isso não é diferente, né, porque são o número 1, nós estamos ali num abominável 3º lugar em termos de população carcerária no mundo. É quase que uma anestesia, uma coisa que a gente vai ficando calejado, porque a gente pensa na população carcerária, Emerson, como uma massa amorfa, né? A pessoa que não está aqui. Você está contando a sua história, eu com 16 anos. Né? Pais, enfim, advogados, minha mãe era procuradora, meu pai trabalhava numa empresa. Com 16 anos, eu ganhei uma bolsa de estudo integral para vir estudar nos Estados Unidos 2 anos como bolsista. Né? O que é? Olha a diferença, né, de uma trajetória de vida, como é que você faz uma correspondência entre os abismos da nossa sociedade e o que tem de reflexos num sistema de justiça criminal, né, com um viés efetivamente de desigualdade social, esse viés racial, e como é que a gente pensa nisso. Então, para aproveitar a presença do ministro Barroso, que muito nos honra ter esse privilégio de dialogar com alguém que está sempre pensando o direito, pensando, né, em novas formas de aplicar o direito no nosso país, eu ia dizer que o projeto, o Innocence Project, no seu 2º ano, nós temos 5 anos de estrada, diferentemente do IDDD, que eu ajudei a fundar e a construir quando eu tinha 30 anos, agora eu já tenho 51. O Innocence Project teve a imensa honra de receber o Prêmio Novari. Prêmio Novari, o ministro estava lá na cerimônia, mostrando, para quem não sabe, eu diria que é um dos principais prêmios, né, distribuídos na agenda de projetos para a justiça, mostrando que existe, sim, abertura para uma escuta, para um olhar de o que se pode fazer. Então, o que eu compartilharia, não sei cadê a plaquinha do tempo, mas para não ser repetitiva e para pensar em ousadia, é contar para vocês, Samira, como está sendo, está em curso uma mudança no Brasil sobre o valor que é dado à prova de reconhecimento. Eu posso dar a estatística americana, porque nós temos 3 pesquisas hoje no Brasil: Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Defensoria Pública de Santa Catarina e uma que está em construção já por um grupo de trabalho formado no CNJ, mas o dado norte-americano, que aí sim são 30 anos de existência dos Innocence Projects, é que, por
por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, pessoal, o roubo, né, a mão armada, a armed robbery, imaginem vocês que de todas as pessoas que foram inocentadas nos Estados Unidos, depois de já terem sido dadas como condenadas, né, estarem esquecidas, aqui na conferência, você conversa com pessoas que passaram 24, 25, 28. Anteontem tinha um senhor que ficou 46 anos preso. 46 anos. Conheci uma outra senhora que entrou com 17, saiu com 60 anos, né, do sistema de justiça prisional. Então, o que acontece? Essa coisa que são os olhos que condenam, né? Como é que aquela série que fala sobre os garotos que foram condenados injustamente pelo crime do Central Park, lá, Central Park 5, aqui, como é que a gente lida com uma pauta como essa? Então, o que eu queria contar? Um encontro muito com essa filosofia de ouvir, de estar aberto, de tentar dialogar numa posição de respeito, de entender que ninguém é dono da verdade, né? Tentando não incorrer em generalizações, um evento na Faculdade de Direito da USP, onde eu sou formada lá, em 94, que chamava Encontro das Arcadas. Vários ministros, no caso, esse foi um encontro que era uma sabatina ao ministro Rogério Schietti, se dispõe a ir conversar na faculdade, respondendo um convite do professor Maurício Dieter, para discutir os julgados deles. Então, assim, eles têm um banco de decisões escolhidas e quem é convidado ali, umas 20 pessoas, num cenário bastante informal, podem dialogar com o ministro a respeito de suas decisões. E, nesse contexto, foi que eu, bem cara de pau, tentei mostrar e contar um pouco para o ministro Schietti como vinha sendo, vamos dizer, percebida a prova decorrente da memória de um reconhecimento fotográfico. Eu estava dando esse dado e acabei não dando, que mais de 86% dos casos de pessoas inocentadas tiveram um reconhecimento equivocado na sua origem. Foi o dado que eu comecei e perdi. Ou seja, gente, em 15% essa prova funciona. Olha que coisa maluca, que é todo um campo de estudo da psicologia forense, né, que tem a ver com as falsas memórias. A nossa memória não funciona como uma câmara filmadora. Então, assim, para eu fazer o resumo e chegar no final, né, a partir de um memorando muito simples, elaborado pelo Innocence, disponibilizado ao gabinete do ministro Schietti, nós procuramos, com ousadia, dialogar com uma jurisprudência, não quero falar juridiquês aqui, mas, enfim, com um entendimento que leva milhares de pessoas às cadeias no Brasil, que é condenar alguém única e exclusivamente com base num reconhecimento positivo, aquele reconhecimento que a gente vê ser feito, às vezes, a partir de uma foto exibida no WhatsApp, a partir da identificação de uma imagem que circulou naqueles grupos de bairro do Facebook. Muitas vezes, aquela imagem que a vítima, no calor de ter sido assaltada, de ter sido vítima de um crime, é levada ali na cena, né, no flagrante pela polícia militar, sentada num camburão, que é o show-up, é mostrar uma única foto, e com base nesse approach muito de compartilhar conhecimento, ministro Schietti, a sexta turma, de maneira unânime, reverteu uma jurisprudência que tinha 40 anos, dizendo que você, ao desrespeitar um artigo do Código de Processo Penal, no caso 226, isso era uma mera recomendação, ou seja, uma daquelas leis que você tenta cumprir, mas se não desse para cumprir, tudo bem, paciência, e ela tinha valor ainda assim. E com isso, pessoal, além das 9 vitórias, 10 agora que o nosso pequeno projeto que nós tivemos no Brasil, e quando eu falo pequeno, porque essas 9 vidas, para mim, importam muito, sabe, Emerson? Quando eu penso no Atercino, no Antônio Cláudio, né, no Igor e no Robert, que foram para a cadeia com 19 anos, como você, que acho que até é mais difícil, às vezes, a volta, né, porque estão num momento de vida ali pouco estruturado para aguentar 4, 5 anos de cadeia e voltar para casa sem uma formação, sem um trabalho, né? Então, tudo isso. Mas, a partir desse julgado, em outubro de 2020, um julgado aí do julgamento virtual da pandemia, já pensando no litígio estratégico, como tão importante essa atuação do Daniel, no caso da DPF, pensando no estado de coisas inconstitucional. Então, a partir daí, só no Superior Tribunal de Justiça,
o último número que nós temos são 274 condenações revertidas, porque eram lastreadas unicamente na prova de reconhecimento. Isso sem considerar todos os números dos tribunais de justiça dos estados. Então, se eu pudesse deixar uma provocação, que é um trabalho incipiente, é um trabalho que está em curso. Hoje existe um grupo do Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro Schetti, mas que congrega operadores do direito, advogados como eu, pessoas que trabalham no terceiro setor, promotores, juízes, policiais, delegados de polícia, para um diálogo mais horizontal possível, um grupo, doutora Adriana, que procurou lembrar que nessa agenda do reconhecimento, se a gente quer dialogar e pensar, né, em evitar a condenação de inocentes, pensar num sistema carcerário que faça algum sentido, porque o nosso não faz nenhum, né? Tinha que respeitar a regra de paridade, de equidade racial. Então, é um grupo que traz assim, realmente um aspecto inovador nessa construção que devemos disponibilizar aí até o final do semestre, pensando soluções ousadas. Então, acho que aqui o mais importante, talvez, seja sair com essa disposição de ouvir por que, às vezes, uma decisão que é dada pela Suprema Corte, pelo STJ, estava lembrando do voto do ministro Reinaldo, que já propôs o cômputo do tempo em dobro para a pena cumprida em condições inadmissíveis, em condições cruéis, né? Nós temos tantas decisões positivas, importantes, né, que muitas vezes são chamadas no jargão de garantistas, ou decisões que priorizam os direitos humanos, que pensam numa forma mais racional de aplicação da lei. Por que essas decisões não chegam no momento 1, na audiência de custódia, na primeira sentença de um caso? E aí, eu não posso falar, porque eu não tenho sob os meus ombros esse papel dificílimo, essa tarefa de julgar. Não sou, fui estagiária do Ministério Público, mas eu não tinha vocação para isso, foi uma breve passagem. Mas ouvi, onde é que está esse gargalo? O que será? Ainda é um medo? É o problema da crise de segurança pública e essa ilusão de que a única forma de combater a impunidade é a pena de prisão, que as penas alternativas não se prestam a isso, embora reflitam índices de reincidência infinitamente mais básicos, né, mais baixos. Então, acho que um mix, e eu gosto do números clausus, eu acho que é uma tese ousada que tem que emplacar não só para o menor infrator, né, para entrar alguém numa cadeia, alguém tem que sair, né, que a gente tem que pensar a perspectiva de ir desaguando, tem que prender menos, sim, para que o cárcere não seja necessariamente essa experiência, Emerson. Eu fui do Conselho Penitenciário do nosso estado também, passeava com a deputada Janaína Pascoal, era minha colega do Conselho, visitando os presídios. E é isso que a gente encontra a plaquinha falando sobre lepra na enfermaria do presídio, né? É inacreditável você vistoriar um presídio hoje e se deparar com essas condições de saúde. É muito chocante, é uma coisa que, se a gente não vê, se a gente não se obriga a ir lá e vivenciar, a gente esquece, a gente fecha os olhos, deixa de enxergar e passa a tratar a população carcerária como essa massa, né, que não tem personalidade, que não tem mãe, que não tem irmão, que não tem seu companheiro, sua companheira. Então, acho que aqui é esse momento de ouvir para entender que conforto, que racionalidade a gente pode fazer para que haja uma disposição e uma vontade, desde o primeiro grau, daquela primeira decisão, daquele momento de validar ou não uma prisão preventiva, né, de ter esse olhar mais macro e mais fundado em dados científicos, dados da realidade, e uma visão mais moderna, um sistema de justiça, né, um judiciário que esteja aberto a realmente mudar esse paradigma e nos tirar desse vergonhoso patamar aí de terceiro país que mais encarcera. Obrigada. Obrigada, Dora. Bom, obrigada, ministro Barroso. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Gente, já são
quase 8 horas da noite. Embora a Isabela tenha feito um lobby enorme aqui para ampliar o tempo da mesa, o fato é que a gente tem que encerrar. Acho que foi uma revolução aqui a gente ter o ministro Barroso acompanhando a fala de todo mundo. Foi uma revolução a gente ter aqui o Emerson falando um pouco dessa sua experiência, da Dora e do Daniel compartilhando os seus conhecimentos. Então, eu queria encaminhar para o encerramento, dar 3 minutos para cada um de vocês, para a gente pensar futuro. Então, diante disso tudo que a gente conversou aqui, a gente tem eleições em outubro, acho que a gente tem uma oportunidade que talvez seja a única de restabelecer a confiança na nossa democracia. Então, eu queria muito ouvi-lo sobre o que a gente tem para frente. Vou começar com a Dora, aqui, de trás para frente agora. Eu não vou levar 3 minutos, eu vou fazer uma pergunta para você, Emerson, porque nós estamos falando de soluções, você pediu propostas. Da sua vivência, o trabalho seríssimo que você faz hoje, pensando no egresso, como é que ele retorna para casa, como é que ele retoma a vida dele. E da sua experiência de ter vivenciado o sistema de justiça criminal, o sistema penitenciário muito jovem. Para você, faria sentido o Brasil estudar um regime intermediário, um sistema de cumprimento de pena, como a gente tinha lá atrás, né? Enfim, tínhamos, quando eu comecei a advogar, a FEBEM, a Fundação Casa. Quando a gente olha para 20%, são menores de 25 anos, acho que vai de, alguém me ajuda, mas é do 18 ao 24. Antes de 30, já 40% da nossa população carcerária não tem nem 30 anos. Será que o réu primário, com menos de 25 anos, não deveria cumprir sua pena numa outra sistemática, em outras regras, pensando em capacitação, sem estar tão exposto, talvez, né, a essa criminalidade organizada, estar dentro da esfera de proteção e de segurança, de ter ali que está sob a bênção do PCC, do Comando Vermelho, seja lá, como é que alguém sobrevive num ambiente menos exposto, uma pena mais curta, né, e que tenha foco total na reinserção na sociedade? Será que isso vale um estudo? Então, Dora, eu tenho uma leitura e busco fundamentar assim, uma visão sistêmica dessa questão que todo e qualquer outro regime que venha integrar o regime que está posto é também enxugar gelo, como o professor mencionou. Porque o problema ele vem muito mais anterior, por exemplo, que é completamente ligado à desigualdade social. A pessoa que hoje cumpre pena dentro do sistema prisional, ela não teve o real entendimento da educação, e isso dentro da psicologia a gente chama de intergeracionalidade. O que vem repassando de geração em geração. Tem gerações aqui sentadas na pessoa de cada um de vocês que seus pais tiveram universidade, seus avós tiveram, né, são pessoas que historicamente, intergeracionalmente, vêm herdando a educação e vão passar para os seus filhos, mas tem lugares que intergeracionalmente o que se vê é a criminalidade. Então, o que eu acredito é que definitivamente as pessoas que estão à margem das políticas públicas, que não vivem definitivamente a qualidade do serviço público e que ficam nas migalhas, pode-se assim dizer, merecem viver aquilo que está escrito na Constituição Federal e que vocês fazem uso disso. O que eu percebo é que assim, as pessoas nas margens da sociedade, elas não vivem porque não conhecem. E não conhecem porque, às vezes, não têm o tempo de conhecer, porque estão entregando as suas vidas, investindo a sua vida para ter o de comer. E aí vai falar para alguém ler a Constituição Federal enquanto ela está trocando 10 horas por dia para ganhar R$1.000? É muito difícil. Então, se essa pessoa... E aí eu vejo que as pessoas em cumprimento de pena, na minha percepção, como psicólogo, como alguém que gosta de estudar e que abro a porta para outras pessoas que desejam estudar, as pessoas que se inscrevem no nosso projeto, a minha leitura é que as pessoas dentro do sistema prisional têm um potencial gigante. Porque ninguém acorda assim, hoje eu vou roubar, hoje eu vou traficar. Não, as pessoas elas estão insatisfeitas com as migalhas e aí elas acolhem qualquer tipo de outra alternativa que tragam de comer. E esse potencial precisa ser bem investido.
Eu não sou diferente de todos aqueles que hoje estão dentro do sistema prisional. Então, eu acredito assim que o que hoje tem dentro da Lei de Execuções Penais, que prevê lá que a harmônica integração dessas pessoas, pode ser até mesmo nesse mesmo sistema que está hoje, mas se literalmente tem educação, tem escola, tem capacitação, e aí na questão de capacitação a gente defende muito a ideia de que o sistema prisional demora o julgamento. Então, vamos criar um sistema de programação para o juiz, quando ele sentar lá na sala dele, ele vê lá que tal fulano já está na hora de ir embora e aperta o enter e manda o cara embora, sabe? É mapear as empresas que estão ao redor das unidades prisionais e qualificar essas pessoas que estão cumprindo pena para trabalhar nessas empresas, mas para trabalhar depois que elas saírem, porque não adianta a empresa ir lá e ganhar com a mão de obra barata enquanto cumprimento de pena, e quando esse cara sai, ele vai lá pedir um emprego e ele não tem um emprego. Então, assim, não podemos, eu acredito que por melhor que seja a ideia de encaixar um outro sistema, é quase que criar um upgrade para que essa máquina de moer pobres e negros continue, sabe? Então, nós definitivamente precisamos dar condições para que esse potencial que está hoje preso, que este potencial que no Brasil é mais de 800 mil pessoas presas, que representam comunidades, representam bairros que não têm saneamento básico, não tem comida, a gente entrega comida para essas pessoas, sabe? Essas pessoas merecem desenvolver e abrir a mente, e eu falo isso porque nós estamos num lugar, em Boston, considerado o berço da liberdade, e que Deus ilumina a nossa vida para que literalmente as pessoas tenham liberdade, de viver a liberdade psicologicamente. E aí elas vão colocar esse potencial em favor do progresso da parte delas e do lugar onde elas vivem. Então, assim, é isso, dar literalmente a oportunidade. Como eu digo, a oportunidade é a esperança da mudança. Se eu estou aqui hoje é porque eu tive oportunidade. Eu acredito que as pessoas que estão dentro do sistema prisional merecem oportunidade para que o senso comum percebam que se os presos merecem oportunidade, o trabalhador que enfrenta o metrô lotado, as filas grandes, o serviço público insuficiente, merece também as oportunidades, porque já está escrito na Constituição, nos direitos humanos, está tudo escrito, mas as pessoas não têm o tempo de ler porque estão trocando suas vidas por dinheiro para comer, sabe? Então, é um pouco do que eu penso também nesse sentido. Pessoal, eu talvez fugindo aqui um pouco do protocolo, vou dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fora Bolsonaro. Não tem nenhuma alternativa se ele permanecer. Nenhuma alternativa. Se a gente está no fundo do poço, a gente vai abrir um alçapão e descer mais baixo, porque é no segundo mandato que a democracia, já fragilizada, ela definitivamente perece. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho, e aí, dialogando com o que o Emerson lindamente falou, a gente precisa desenvolver na sociedade uma cultura constitucional, uma cultura de direitos. Eu sou professor de Direito Constitucional e eu desde sempre entendi que o coração do constitucionalismo não é uma corte, não é o Supremo. Uma Constituição vai ter força na medida em que ela penetrar em corações e mentes. Então, o que a gente vive hoje é um processo de um certo fascismo societal em que as pessoas, uma boa parcela delas, são indiferentes ao sofrimento dos outros, naturalizam, acham que é isso mesmo, né? Existem violações de direitos que são completamente invisibilizadas, tem grupos que são demonizados, não é nem que você não liga para que seus direitos sejam violados, é que você deseja a violação daqueles direitos, você quer agravar a violação daqueles direitos. Então, eu acho que a gente precisa mudar essa cultura, e o principal local para a mudança dessa cultura é a educação. Eu não acho que é à toa que os grupos de extrema-direita tenham tornado a educação um campo tão central de disputa política, porque é onde a gente forja as almas, é onde as pessoas se constroem, né? Eu não acho assim que, não, o importante é só a gente ficar bem ali em matemática, em português, alfabetizar e tal. Eu acho que essa disputa de ter uma educação transformadora, que é o que a nossa Constituição prescreve, né, que forme as pessoas para a cidadania, ela é fundamental. Né? Então, não é só dizer, não, escola sem partido, isso aqui não é relevante, vamos lá para... Não, é relevante, vamos derrotar, porque a gente tem que ter educação inclusiva, tem que ter educação que ensine, né, a importância
do respeito à diversidade, o racismo estrutural, o papel das mulheres, a necessidade de respeitar direitos dos presos, né? A necessidade de respeitar os direitos de todas as pessoas, para que a gente elimine essa compreensão hierárquica, estamental, na qual a sociedade brasileira está construída, em que seus direitos e deveres não decorrem da sua condição de ser humano, decorrem das relações que você tem, de você ser rico ou ser pobre, de você ser branco ou se você ser negro, né? A gente tem que superar isso, e essa superação não vai ocorrer se não houver uma mudança política esse ano. Se a gente esperar, vai ser tarde demais. Se deixar, eu falo mais, hein? Deixa eu ver o horário. A gente tem 2 minutos. A Isabela está ali marcando. Fala seus 2 minutos. Mas Sério? Não, eu quero agradecer a Isabela, especialmente, por... A Isabela foi uma das pessoas que eu tive o privilégio de conhecer na minha jornada. Depois da prisão, eu me tornei coordenador lá do GEDUC, da Extensão de Direito Penal e Criminologia da São Francisco. Eu convivi 3 anos diretamente com o professor Alvino. Foi um mentor. Minha filha fez o GEDUC 3 anos atrás, olha aí. só. É uma experiência transformadora. É mesmo. Os alunos entram dentro e as pessoas entram na unidade prisional e percebem que ali tem pessoas iguais a nós, mas que tiveram oportunidade diferente, sabe? Então isso é muito humano, isso é muito importante, é muito transformador. Enquanto vejo esse debate assim da personificação da insegurança, da insegurança, né? A personificação da insegurança na vida de negros, na vida de pobres, apontando que eles são os verdadeiros culpados por essa insegurança, isso é desleal. A gente sabe que a insuficiência, a corrupção, que tira o dinheiro para chegar nas margens da sociedade, porque as pessoas não pautam o poder público, isso que é muito mais complicado para a nossa sociedade. Talvez, assim, para mim é de muita emoção, se eu tenho esse último minuto aqui, a oportunidade de ler um texto pequeno que condensa o que seria essa minha participação, eu gostaria de usar. Podemos? Então, o texto ele fala assim, ó, o Brasil tem a 3ª maior população prisional do mundo, com mais de 800 mil presos. Todos os dias em São Paulo, centenas deles recebem a liberdade e começam uma jornada para retomar a vida fora da prisão, pois para estas pessoas a prisão foi apenas mais uma das consequências da marginalidade e da não vivência do que está escrito na Constituição Federal. Ao chegar no território onde vivem, são recebidos pelo crime que está presente e atuante nas insuficiências das políticas públicas. Com o desejo de viver dignamente, escolhem a opção de seguir em meio às dificuldades para atender às suas necessidades mais básicas. São muitas as necessidades que compõem a vida dos que vivem na marginalidade dos centros urbanos: saneamento básico, moradia, educação e outros. As pessoas em liberdade precisam comer. Para comer, precisam ter dinheiro, mas para ter dinheiro, precisam trabalhar. Mas para trabalhar, precisam da oportunidade. Se a sociedade não abre a porta com oportunidades, o crime sempre tem as portas abertas. Com poucas das competências exigidas pelo mercado de trabalho, ter segurança financeira é um dos seus desafios. Quando conseguem chegar à entrevista de emprego, a baixa qualificação, os documentos incompletos devido à pena de multa e os antecedentes criminais fazem com que o preconceito feche as portas do progresso, afastando a oportunidade de mudança. Nas condições que vive grande parte do povo brasileiro, se revoltar contra a situação é um ato de coragem, pois no Brasil o pobre não tem liberdade de escolha, ou come ou paga a conta e não paga aluguel. Pois no Brasil o pobre não tem liberdade de escolha, ou come ou paga a conta, paga o aluguel e não come. A revolta do pobre é triste, pois o contexto é precário. Aos que agem sem planejamento acabam retornando ao ponto de partida deste círculo vicioso da marginalidade. Desigualdade social, prisão física ou psicológica, desigualdade social novamente. Mas tudo isso pode ser diferente quando aqueles que podem gerar oportunidades decidem agir com responsabilidade sobre as questões sociais, pois a pandemia de Covid-19
com todo o seu impacto em nossas vidas, nos provoca a repensar nossa sociedade. Podemos multiplicar a generosidade e dividir a responsabilidade na construção de um país mais justo, pois o que empurra as pessoas a agirem como animais é justamente a desigualdade e a falta de educação. Podemos deixar de excluir, julgar e oprimir o mais fraco, e assim viver o progresso. Podemos ressignificar o nosso passado e criar hoje um futuro favorável para os nossos filhos e a nossa velhice, pois a oportunidade é a esperança da mudança.